Obrigada, meninas. Agora eu quero chamar aqui a nossa querida segunda palestrante do dia, Ana Márcia. Se eu falar assim, ninguém vai saber quem é. A Naná, querida. Bem-vinda, Naná, aqui. Naná, acredito que a maioria de vocês deva já conhecer, acompanhar a Naná nas redes sociais também. A Naná tem uma história engraçada, uma história muito legal conosco aqui do Mater. Ela já fez parte da nossa equipe há alguns anos atrás, então é uma honra para nós termos a Naná aqui hoje, nesse dia que a gente está celebrando os 15 anos do Ministério, né? Uma bênção. Então, apresentando rapidinho a Naná para vocês que ainda não conhecem. Naná é casada com Luiz, mãe da Esther e do João, mora com a sua família em São José dos Campos e congregam na Igreja Batista Maranata. É enfermeira, doutora em ciências e professora livre-docente em saúde da criança e adolescente. Criadora e professora no Ministério Filipenses 4:8. É autora dos e-books O Quarto que Fedia, que é um e-book para pré-adolescentes e adolescentes. Então, mães de pré-adolescentes e adolescentes, atenção nessa dica, hein? E também do e-book Remindo o Tempo. E coautora do livro Toda Mulher Trabalha, junto com a Claudinha, o livro que foi lançado esse ano e, inclusive, estamos vendendo ali na nossa livraria, hein, gente? Eu queria estar orando com a Naná nesse momento também, para que Deus possa estar abençoando essa segunda parte do nosso tempo aqui, tá? Senhor Deus, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja nesse momento, conduzindo a Naná, a trazer aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, para nos ensinar aqui hoje sobre a sua palavra, Deus. Abençoe esse tempo e cuide também dos nossos corações, para que estejamos atentas ao seu recado para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, conversando com vocês sobre um assunto que nos é tão precioso. Toda mãe trabalha. Um assunto gostoso que a gente já começou com essa primeira... Olha, eu estou aqui com números do sorteio grudando na minha mão. Vou deixar ele aqui. Um assunto que a gente já começou na primeira palestra da Cláudia, em que ela nos apresentou um panorama completamente necessário, que nos dá a perspectiva ou a moldura, uma lente através da qual a gente começa a enxergar tudo aquilo que a gente faz. Uma lente por meio da qual a gente enxerga para o que nós somos chamadas e por meio de quem nós fazemos o que nós fazemos. De fato, isso muda tudo sobre a nossa vida. Porque é isso que o Evangelho faz com a gente. Em todas as camadas, em todas as esferas, não apenas no que diz respeito à maternidade, mas em todas as coisas, o Evangelho muda tudo. E essa notícia de quem nós fomos criadas para ser, aquilo que o pecado nos incapacita completamente de ser, e quem Cristo nos redime para ser novamente, é uma mensagem que a gente precisa pregar, lembrar e aplicar para a nossa vida todos os dias. E na maternidade não é diferente. Nós, mães, precisamos do Evangelho todos os dias. E eu tive, como a Renatinha falou, o privilégio de fazer parte desse ministério quando ele ainda se chamava MOPS Fonte. E caminhamos juntas durante um tempo, acho que foi 2016 ou 17 ou 18, até o ano de 2020, em que eu tive o privilégio de fazer parte deste ministério, trabalhando em diferentes frentes da organização, proferindo uma palestra também, inclusive sobre guerras maternas, estava voltando lá nos meus arquivos para lembrar disso. Depois, na pandemia, falando sobre mães imperfeitas e o seu Deus perfeito. E então, hoje, estar aqui para mim é muito especial, porque o Mater está debutando e eu me sinto, assim, uma das 15 meninas, entendeu?
Me sinto verdadeiramente privilegiada, por isso eu agradeço a organização pelo convite, por ter me dado o privilégio de estar com vocês. E é meu desejo sincero que esse ministério tão caprichoso, tão zeloso de detalhes, tão centrado na palavra de Deus, continue florescendo e edificando mães para que elas exerçam o seu chamado à maternidade de forma profundamente enraizada no Evangelho. E quando a gente fala de trabalho, esse tema, ele realmente é um tema muito, muito precioso para mim. Não porque eu nasci dominando aquilo que a Bíblia diz sobre isso, não porque dentre todas as minhas lutas o trabalho nunca foi uma delas, mas justamente o contrário. Entender sobre trabalho a partir de uma perspectiva bíblica, entender o que Deus me chamou para fazer em diferentes fases da vida e como Ele queria que eu trabalhasse nessas diferentes fases da vida, sempre foi algo que Deus usou muito para me amassar, para me moldar, e eu sou muito grata a Ele por isso. E é algo que eu afirmo a vocês, Ele ainda não terminou. Ele continua tratando. E eu acredito que é algo que Ele talvez esteja tratando e trabalhando na sua vida também. Quando você olha para aquilo que você faz e se pergunta, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu devia estar fazendo agora? Será que essa forma como eu trabalho hoje, independente de qual seja ela, é aquilo, eu estou no centro da vontade de Deus? Guarda essa expressão que a gente vai voltar para ela. Será que eu estou fazendo aquilo que era para eu realmente fazer? E a gente já viu, como eu disse aqui com a Cláudia, uma lente que nos faz enxergar e até mesmo definir trabalho de uma forma diferente. A nossa cultura se acostumou a definir trabalho como aquilo que nos traz remuneração, como aquilo que nos traz retorno financeiro. Então essa pergunta, você trabalha? Que a gente às vezes fica irritado com ela, porque afinal toda mãe trabalha, certo? Toda mulher trabalha, toda mãe trabalha. Quando a gente escuta essa pergunta, isso nos incomoda, porque nós sabemos o quanto nós trabalhamos. Mas a gente vive numa cultura que associou isso com remuneração. E nesse sentido, essa é mais uma das formas através da qual a gente olhar para o que a Bíblia diz sobre trabalho, nos ajuda tanto a lidar com muitas das nossas questões sobre o assunto de forma diferente. Então é com essa lente, com isso que a Cláudia já nos apresentou de forma tão sucinta e completa ao mesmo tempo, que eu quero aplicar isso com vocês agora. Considerando primeiramente o exemplo de Jesus e aplicando isso de forma bem específica na maternidade. E depois falando sobre como a perspectiva que a gente viu até agora nos torna verdadeiramente livres. Livres para enxergar todos os nossos trabalhos de uma maneira completamente diferente do que talvez a gente tenha enxergado até agora, ou diferente, pelo menos, daquilo que o mundo fala. E também entender como que saber sobre essas coisas de trabalho nos ajuda a tomar decisões quanto às formas como nós vamos exercer esses nossos trabalhos ao longo da vida. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João capítulo 13, versículo 1. Ele é um dos trechos que nós vamos usar hoje. E a gente só vai ler o primeiro versículo e depois eu conto para você um pouco do que acontece depois. Mas entenda comigo, a Cláudia já enfatizou muito algo que a gente precisa ter claro para nós. Amar é servir. Servir é amar. Amar os outros e amar a Deus. Os dois mandamentos, todos os mandamentos se resumem a esses dois. Nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e nós amarmos ao próximo. E você já parou para pensar no amor de Jesus por você, no amor de Jesus por nós e como isso impacta o nosso trabalho à medida que a gente exerce, e aqui eu vou ser sempre específica nesse primeiro momento, como a gente exerce a maternidade? João 13, versículo 1, diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E o que vem depois desse versículo 1 é uma cena muito conhecida, em que Jesus se abaixa e lava os pés dos seus discípulos. O fim
do ministério de Jesus terreno estava se aproximando aqui. Ele já sabia disso. Era a hora dele finalmente concluir aquilo para o qual ele veio. E você sabe para o que ele veio? Ele veio para morrer. Ele veio para se humilhar e morrer o tipo mais vergonhoso de morte que existia na época, a morte de cruz. Ele sabia que o tempo de fazer isso havia chegado. Ele estava ciente disso. E ele faz o quê? Ele se agacha e lava os pés dos discípulos. O amor de Cristo, que faz com que ele se rebaixe, com que ele se humilhe e que ele sirva, até mesmo numa circunstância como essa. Esse é um amor que é incondicional, um amor que nunca abandona. Ele ama até o fim. Ele nos ama até o fim. E que amor é esse, né? Porque normalmente a gente define amor como sendo talvez um gesto de ternura ou uma afeição profunda por alguém ou alguma coisa que desperte essa afeição. Nós amamos quando algo nos parece amável. Nós amamos quando algo nos desperta a atenção. Quando a gente vai, por exemplo, adotar um cachorrinho ou um gatinho, a gente não vai lá e fala assim, não gostei dele, dá ele para mim. É o contrário. Alguma coisa nesse processo de resgatar aquele bichinho faz com que a gente olhe, às vezes a gente fala assim, ele é tão feinho que eu quero ele para mim. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa despertou a sua afeição naquele bichinho e por isso você o resgata. Mas se você pensar bem sobre isso, se você é humana que nem eu, você sabe que essa definição, quando a gente chega nos nossos relacionamentos próximos, como a maternidade, por exemplo, é uma definição meio... não dá para você confiar nela. É uma definição meio bamba. Porque assim, os nossos filhos, eles são queridíssimos, eles são fofos, a gente ama eles, mas eles não despertam em nós essa afeição o tempo todo, não. Pode ser sincera, que é um encontro de mães. Certo? Tem hora que você fala assim, eu amo meu filho quando ele está dormindo. Não é o tempo todo que os nossos filhos despertam essa afeição na gente. E eu vou ter que te falar a verdade também. Nós também não somos nenhuma maravilha. A gente também não desperta a afeição dos outros o tempo todo. Mas o que a gente vê com o exemplo de Jesus aqui nos faz questionar uma coisa. E se o amor serve, mesmo quando as pessoas não despertam nenhuma afeição em nós? E se o amor toma essa iniciativa de beneficiar o outro, mesmo quando eles não merecem nada de nada? E isso nos leva à pergunta última. E se o amor, na verdade, nos informa mais sobre quem ama do que sobre quem é amado? O amor nos informa mais sobre quem ama do que sobre quem é amado. E esse é o amor de Deus, que fala muito mais sobre Ele mesmo do que você e eu, objetos totalmente imerecedores desse amor. Deus é amor, e Ele agiu em amor pelo bem de pessoas que não despertavam, pode ter certeza, afeição nenhuma neles. E Ele não só as amou, como amou até o fim. E esse fim teve um preço. Esse fim teve um preço alto. A gente vê lá em Filipenses 2, anote para você ler o capítulo 2 inteiro depois. Filipenses 2 contém uma dos trechos mais belos da Bíblia que nos apresenta a obra de Jesus, como Ele deixou o céu, abriu mão de todas as suas prerrogativas divinas, se esvaziou, assumiu forma de servo, encarnou e entrou no mundo que Ele mesmo criou. Ele entrou aqui voluntariamente. Ele se tornou como aqueles que um dia o colocariam na cruz, que o rejeitariam de novo e de novo e de novo. Ele nos cria por amor, Ele vem por amor. Ele chama os seus discípulos, ensina cada um deles com paciência
acalma o coração desses discípulos quando as circunstâncias pesam. Deu a esses discípulos o privilégio de ensinarem, de ministrarem no seu nome, mesmo cheios de fraquezas, um teimoso, o outro vivia duvidando, o outro negou Jesus, o outro queria ser o mais importante de todos. E Jesus os amou, e amou até o fim. Sabe por quê? Porque esse amor nos diz mais sobre quem ama do que sobre quem é amado. Jesus curou cegos, coxos, operou milagres para revelar um pouquinho do que Deus tem guardado para aqueles que o seguem e o temem. Um mundo regenerado, restaurado, glorificado, em que não existe sofrimento, não existe doenças e nem morte. Jesus acolheu um fariseu e uma mulher samaritana, perdoou uma mulher adúltera, que todo mundo estava com a pedra pronto para jogar nela. E ele fala palavras cheias de amor e misericórdia. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus, quando veio a nós, ele tornou Deus conhecido, o Rei do Universo. E de verdade, quem poderia imaginar que um Deus encarnado seria tão humilde a ponto de amar pessoas como eu e você? E ele fez isso porque o amor nos diz mais sobre quem ama do que sobre quem é amado. E além de amar, então, essas pessoas falhas e caídas aqui nesse mundo, ele as amou até o fim. Nesse versículo, nesse contexto de João 13, versículo 1, o fim está próximo. O cumprimento da missão dele está chegando. E o que ele faz? Até o fim, ele faz aquilo que ele veio fazer. Ele serve. Até o fim ele serve. Pensa nisso, o Senhor de tudo e de todos lava os pés dos discípulos. E aqui a gente precisa trazer um pouco de contexto, porque ele não lavou os pés dos discípulos nessa experiência contemporânea de sapatênis e meia que nós temos. Não era esse pé. Não era esse pé. Não era nem o pé do seu filho, o bebezinho que você morde de vez em quando. Não é esse pé que ele lavou. Ele lavou um pé, esse aí, encracado, de sandália e deserto e areia e pedra, e não tinha tênis pé, não tinha vodol, era esse pé. E lá vai ele, Jesus, a caminho do Calvário, sabendo o que tinha lá na frente, mas ele não vai para lá sem antes um último ato. E não é um ato de grandiosidade, é um ato de serviço. É um ato de se humilhar e servir. Ele não vai deixar nenhuma dúvida para nós do que ele diz em sua palavra em João 3,16. Quando a gente entende porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós recebemos esse amor desse Deus. Um mundo caído, quebrado, completamente indigno de qualquer afeição. Nada, eu e você, não temos nada que desperte o amor de Deus por nós. Mas o amor de Deus nos ensina mais sobre quem ama do que sobre quem é amado. E é esse amor que nós somos chamadas a nos deleitar e imitar. Esse é o amor que nós, mães que trabalhamos, somos chamadas a imitar. E é muito fácil a gente amar os nossos filhos quando eles retribuem o nosso amor. Quando eles falam que a nossa comida está gostosa. Quando eles cheiram a roupa lavada e falam, ai, que delícia. Quando eles estão amáveis e não nos envergonhando em público. Mas não é fácil amar sem retorno. Não é fácil amar sob retaliação, não é fácil amar sendo constantemente rejeitada e criticada. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos amou a ponto de morrer por nós. Morrer por nós. E eu quero que nessa parte em que a gente começa a aplicar o amor de Jesus por nós nos nossos trabalhos, você comece a pensar nos atos de serviço que você é chamada e entende que deve fazer dia após dia. Após dia, após dia.
Quantas fraldas, talvez parte do passado, talvez não. Quantos banhos ao longo de anos. Quantas roupas para esfregar e 5 minutos depois de saírem da secadora, elas estão no cesto de novo. Quantas idas e vindas de escola, de balé, de futebol, de igreja, de reunião de adolescentes, de reunião do líder de adolescente, de reunião do coral que vai ensinar o líder do adolescente a cantar na reunião de adolescente. Quantas reuniões, louvado seja Deus por elas, mas você sabe que são muitas, né? Quantas idas e vindas, quantas coisas, quantas perguntas que você teve que responder. Quantas perguntas naquela hora em que você finalmente vou descansar. E aí você escuta lá do banheiro, mãe, acabei. Quantas vezes esses serviços ordinários e insignificantes na vida de mãe são muitos. São muitos. E por muitas vezes a gente olha para tudo isso e pensa, eu estou no meu limite. Aqui já é demais. Isso aqui é me rebaixar demais. E toda vez que você for tentada a pensar isso, pense em Jesus. Imediatamente antes da cruz, lá está ele, no seu último ato de serviço, lavando os pés dos discípulos. Gente, isso era a tarefa de um escravo. Era algo indigno para a maioria das pessoas. Imagina para o Senhor do universo. Mesmo assim, ele serve e serve e serve até o fim. Ele não fala assim, não, pera, agora, Senhor, cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite. Ele não fala isso. Ele vai e faz. Ele assume a posição de servo, se rebaixa, põe a mão na massa, suja suas mãos e serve. Ele não tenta fugir, dizendo, quando vai chegar a minha vez de ter 5 minutos no controle remoto? Quando vai chegar a minha vez? Quando eu sumir, vocês vão me dar valor. Aquela... A gente conhece, é um negócio meio universal, a gente ganha novas frases com o trabalho de parto, vem junto. É um HD que, né, vem, aquelas frases que a gente conhece. Ele não tenta fazer nada disso. Cheguei no meu limite, já fiz bastante. Estou pronto para a glória que eu mereço e da qual eu abri mão. Ele não faz isso. Ele ama e ama até o fim. Jesus nos amou até o fim. E isso fala muito mais sobre ele do que sobre nós, que somos o objeto de seu amor. E isso só pode despertar em nós mais amor e mais adoração por ele. E a certeza de que ele não pede de nós nada que ele já não tenha feito. Esse seu limite, você sabe qual é? Esse seu limite que você acha que você está, em que você fala assim, mais do que isso eu não consigo ir. Jesus conhece e ele te encontra ali. Ele te encontra ali. Ele não vai pedir que você faça nada, nenhum ato de amor ou de humilhação maior do que ele mesmo já não tenha feito. Amar os nossos filhos e as nossas famílias até o fim. Servir até o fim. Trabalhar até o fim. Porque quando a gente ama, quando eles são menos amáveis, nós mostramos o amor de Deus através da nossa vida. O amor, na verdade, diz mais sobre quem ama, mais sobre quem ele é, do que sobre quem é amado. E a gente ama porque ele nos amou primeiro. A maternidade é difícil, ela é dura, é trabalho pesado, ela exige bastante. Não importa quão bem intencionadas a gente seja, o amor de mãe chega muitas vezes sim num limite. Mas o de Jesus é ilimitado e ele nos preenche. Ele nos renova para ir lá e fazer de novo, para ir lá e amar de novo, e repetir a tarefa, e repetir a tarefa. E quando a gente percebe que o nosso maior problema, então, não são as birras, não são os conflitos, não é a rebeldia, não é o cansaço, não é a falta de 5 funcionárias, não é a bagunça e não é o caos que toma conta dos nossos dias, mas sim a falta de amar como ele amou. A falta de amar como ele amou, a falta de amor no nosso coração e no dos nossos filhos. Quando a gente entende isso, dói, mas é aí que vem a esperança. Porque a nossa resposta é a completa rendição e correr para aquele que já nos amou completamente, como a Cláudia já tão bem colocou.
Ele nos amou e Ele vai nos capacitar para amar e servir até o fim. Amar até o fim, na maternidade, é amar os nossos filhos da forma mais genuína. É amar como uma obra de serviço, não só de mãos, porque às vezes a gente até faz. A gente faz. A nossa mão está operante, mas o nosso coração está relutante. A nossa mão está fazendo, mas o nosso coração está revoltado. Isso não é amar até o fim. Isso não é amar até o fim. Amar como Ele amou é amar como uma obra de serviço de mãos e coração que transbordam gratidão desse amor que a gente já recebeu. Porque quando a gente faz isso, quando a gente ama desse jeito, a gente está servindo o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E é para isso que a gente foi chamada para fazer. É isso que a gente foi chamada para fazer. Com isso em mente, na palestra da Cláudia, a gente já viu o nosso chamado para servir. Agora a gente complementa as duas ideias, entendendo que servir é amar, e o nosso amor, ele deve espelhar o amor que Ele tem por nós. Entendemos, sem dúvida, que a gente experimenta isso no mundo caído, no mundo quebrado, no mundo em que pessoas pecam contra nós. No mundo em que muitas vezes a gente vai ser tentada a olhar e falar assim, não, eu entendo. Eu entendo de verdade. Eu desejo isso verdadeiramente. Mas sabe o que acontece? O meu marido precisa ouvir isso também. Porque ele precisa fazer a parte dele. Porque assim, para mim é fácil ser paciente, o problema é ele. Né? E aí, quando a gente começa a olhar para essa nossa forma de ver as coisas, a gente está, como a Cláudia já falou, cheia de autojustiça, achando que assim, agora a gente merece um sossego e o outro tem que aprender. Eu sei o que é essa sensação. Essa de que a gente parece que a gente está humilde, falando, sim, Senhor, eu estou disposta, mas Ele não, então não vai dar jogo. E isso revela, muitas vezes, um coração que não está, na verdade, disposto a nada. E nós precisamos entender isso. E entender que, sim, a parte desse amor, a gente não consegue amar como convém. Mas, graças a Deus, a nossa história não termina por aí. Jesus redime o nosso serviço, de forma que a gente pode, sim, voltar a fazer aquilo que nós somos chamadas a ser e a fazer. A amar e a servir. E isso vai nos dar muita liberdade. Atrelado ao conceito de ter clareza de quem nós somos criadas para fazer, e do exemplo maior de Jesus que nos ama e nos ama até o fim, vem muita liberdade. Porque como a gente já viu, isso nos liberta para servir sem esperar palmas, sem esperar reconhecimento, sem esperar, reparei que você limpou o banheiro, obrigada, vou à porta da cidade elogiar você. A gente ama a parte da porta da cidade. A gente fala que quando vai chegar. Né? Só que a gente esquece que antes da porta da cidade tem um monte de trabalho. A gente pula essa parte. A gente quer só a porta da cidade. A gente quer o reconhecimento. Mas a gente é livre de servir sem Ele. Porque Cristo já nos amou completamente. E isso nos liberta também para servir da forma única que Ele nos fez. Quando Deus nos criou, Ele nos criou completamente únicas. Nós somos diferentes umas das outras. Diferentes em circunstâncias, diferentes em habilidades, diferentes em talentos, diferentes em oportunidades que recebemos ao longo da vida, no que diz respeito à formação, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à internacionalização, no que diz respeito a um monte de coisa. Nós somos muito, muito diferentes entre nós. E há beleza nisso. A beleza nisso, porque Deus quer usar cada uma de nós com essas circunstâncias que são só minhas, só suas, para a glória dEle. Mas a gente insiste em olhar para a nossa mão e falar assim, eu quero aquela. E aí a gente começa a se comparar, ou então a querer que a nossa vida seja igual à da outra, sendo que as minhas circunstâncias não são, sendo que o meu marido não é, os meus filhos não são, as minhas habilidades não são. E entender que Cristo me fez de forma única, com um chamado único, com um chamado universal de trabalharmos para a glória dEle, mas que isso pode acontecer de muitas formas diferentes, isso nos liberta. Nos liberta de ficar tentando o tempo todo se encaixar na vida da outra, se encaixar no dom da outra, na circunstância da outra.
de ficar o tempo todo achando que você está um passo atrás, porque você não consegue montar o tabernáculo de Lego igual a outra do Instagram. Você tem horror a Lego. Mas você olhou no Instagram e falou assim, não consigo, que mãe sou eu? Você é a mãe que Deus criou e amou até o fim, para fazer o mesmo pelos seus filhos, com Lego ou sem. Do jeito que Ele criou você. A ensinar o seu filho do jeito que Ele te capacitou. Ele está no controle de tudo isso. Ele está no comando de tudo isso. E isso é muito libertador. Isso ajuda a gente a ver propósito em tudo que a gente faz. Porque a gente, parece que ficou claro. Fica claro para nós. Para quem nós fazemos. Para quem nós fazemos. As guerras, né, que a Cláudia mencionou, guerras maternas. Gente, a guerra materna é a gente olhando para qualquer lado, menos para Deus. É a gente olhando para tudo quanto é lado, menos para aquilo que Ele nos chama a fazer. Mesmo as coisas mais corriqueiras, nós fazemos para o Senhor. Isso deve mudar tudo. Não canso de contar o exemplo de uma amiga minha, pessoal, que depois que leu o livro o Toda Mulher Trabalha, ela falou para mim, puxa, Naná, eu gostei tanto da perspectiva que vocês ensinaram que eu comecei a estender roupa de um jeito diferente. É um barato, porque é por aí. Ainda vai ser enfadonho. Não estou querendo vender aquela ideia de que agora você vai estar sempre assim, estender roupa, que gostoso. Mas você sabe para quem você está fazendo. E isso alimenta em nós uma visão de propósito diferente, não é? Você sabe para quem é. Tudo que você faz deve ser para Ele. Tudo. Tudo. E isso também me ajuda a não depender de motivação. E a gente é meio movida a essa ideia secular de que a gente precisa de motivação. Me dê um motivo. Me dê um motivo. Seu motivo é Cristo. A sua reação é obediência. Sua reação é obediência. E obediência é a gente amar até o fim, mesmo quando ele não é amável. Obediência é a gente fazer mesmo sem vontade. Ah, mas é muito difícil. É, mas Deus não nos deixou sozinhas nisso. E a gente precisa voltar para essa graça capacitadora todos os dias, porque Ele é quem vai nos fortalecer e nos capacitar a fazer aquilo para o qual Ele mesmo nos chamou, independente da nossa motivação, mas sim com obediência, independente da motivada, né? Nesse sentido que eu quero dizer. É tudo, tudo, tudo por Ele. A gente começou cantando muito acertadamente essa música aqui hoje. É tudo por Ele. Tudo por Ele. E quando a gente enxerga que é para Ele, mais uma vez isso me livra de olhar para o lado e eu paro de invejar a vida da outra, me comparar com a outra, competir com a outra, ou então querer reconhecimento. Isso me liberta para trabalhar, servindo o único que realmente é digno. O único que quando esteve aqui cumpriu todos os seus trabalhos perfeitamente. O único que poderia ter exigido tudo de todo mundo. Mas quando veio, serviu. Quando veio, se esvaziou e serviu. E Ele nos traz sim essa liberdade para servir, mas isso não significa que a Bíblia não traga diretrizes. Isso não significa que a gente não encontre na sua vontade revelada princípios que vão nortear as nossas escolhas sobre trabalho. Na vida, a gente vai ter que tomar muitas decisões sobre isso. Muitas mesmo. Sobre como é que a gente vai servir ao longo da vida. No nosso livro, uma das coisas que a gente quis fazer foi uma pesquisa para conseguir entender um pouco como era a experiência das mulheres cristãs espalhadas pelas 5 regiões do Brasil em relação a como elas trabalhavam. E a gente conseguiu um número bom, acho que mais de 1.300 mulheres participaram dessa pesquisa. E quando a gente perguntou sobre a forma de trabalho, se era integral no lar ou integral fora do lar, ou alguma coisa que mesclava momentos de trabalho fora do lar e dentro de casa, nós encontramos que entre as mulheres que trabalhavam integralmente no lar, 58% delas disseram que a maternidade foi o que causou mudança na jornada de trabalho.
Nós sabemos que a maternidade nos faz olhar para as nossas formas de trabalho e serviço e nos questionar, fazer perguntas sobre a viabilidade disso continuar ou não, de como continuar ou não. Mais da metade das mulheres que participaram da nossa pesquisa falaram: eu exercia uma atividade fora do lar, mas a maternidade me fez mudar a minha jornada de trabalho. E entre as que estão em regime parcial de trabalho fora do lar, ou seja, passam um tempo fora e um tempo em casa, 42% delas afirmaram a mesma coisa. Foi por causa da maternidade que eu mudei a minha jornada de trabalho. Sim, a maternidade mexe com os nossos serviços. A maternidade mexe com a nossa forma de trabalho e nos faz muitas vezes fazer aquela pergunta que o mundo ama e que a gente ama e às vezes não sabe muito como responder na maternidade, que é sobre produtividade. A gente quer ser produtiva. Claro que a gente quer. Mas o que é isso? O que é isso segundo a Bíblia? Porque o mundo nos ensina que produtividade é fazer mais. O mundo nos ensina que produtividade é você fazer o máximo possível. O mundo nos ensina que a produtividade ela é possível de ser alcançada por meio de técnicas e fórmulas contra as quais eu não tenho absolutamente nada, mas que em si mesmas, para o cristão, não vão nos dar aquilo que a Bíblia nos ensina sobre produtividade. E veja, mães querem ser produtivas, mas muitas vezes se sentem improdutivas porque definem produtividade errado. A produtividade, biblicamente falando, é a gente administrar os nossos dons, administrar os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa energia, com eficácia, para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Essa é uma definição do Tim Challies, num livro excelente chamado Faça Mais e Melhor, publicado pela editora Fiel. Produtividade é administrar os nossos dons, talentos, recursos, tempo e energia com eficácia, para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Não é fazer mais, é fazer o que é mais adequado. Produtividade, biblicamente falando, e anota isso para sua maternidade, não é você fazer mais, não é você fazer tudo, é você fazer o que é melhor que você faça naquela estação da sua vida. O Francis Chan uma vez disse uma frase em que ele que dizia o seguinte: o meu maior medo não é o fracasso, mas é ser bem-sucedido em algo que não importa. E essa é a essência que capta o que é a produtividade bíblica. Não é você ser reconhecida por tudo o que você faz, mas assim, o que você está fazendo? Você está fazendo 1000 coisas, mas se nada é o que Deus te chama a fazer, você está perdendo o seu tempo e sendo super ocupada da forma mais improdutiva possível. Enquanto o mundo pergunta como eu faço mais, nós, em Cristo, podemos nos perguntar, ao invés disso, qual é o melhor uso do meu tempo agora? Qual é o melhor uso do meu tempo agora? Onde eu devo estar para ser de melhor proveito para quem? Para aquilo que Deus me chamou e criou para fazer nessa estação da vida. E essa pergunta, a resposta a essa pergunta muda. Qual é o melhor uso do meu tempo agora? Muda. A cada 10 anos, a cada 1 ano, a cada semana, a cada dia. Pensar em qual é o melhor uso do meu tempo agora me ajuda a tomar decisões sobre trabalho de uma maneira muito prática. Alia isso, associa isso com a definição de produtividade, em que a gente começa falando que produtividade é administrar alguma coisa. Produtividade não é algo passivo. Você faz sem discernimento. A pessoa produtiva, biblicamente, ela administra, ela toma decisões, ela pensa sobre aquilo que está diante dela e escolhe o que é melhor.
Ela está administrando aquilo que Deus deu como dom do Senhor para ela fazer. Ela está administrando talentos e habilidades naturais que ela tem. Ela está administrando circunstâncias que só ela tem e mais ninguém para aquilo que ela precisa fazer. Ela está administrando o seu tempo. Isso é igual para todo mundo, são 24 horas. Certo? 24 horas todas nós recebemos. E está administrando a sua energia de uma maneira que culmine num serviço às pessoas para a glória de Deus. E sabe, às vezes a gente pensar na produtividade a partir desse prisma vai fazer com que realmente a gente olhe para aquela nossa lista de planejamento da semana e muito pouco tenha sido checado. Mas muito pouco foi checado porque você acudiu um filho doente, porque você resgatou uma amiga em aflição, porque você abriu as suas portas e praticou a hospitalidade para 15 adolescentes que nunca comem o suficiente, parece. E você precisou ali de reforços e reforços. E você vai duvidar de que esse foi o melhor uso do seu tempo? Aos olhos de quem nós temos definido produtividade? Porque aos olhos do mundo pode parecer improdutivo. Mas quando nós abrimos mão de coisas que são preciosas, coisas que planejamos, que são boas, que são legítimas, mas deixamos de fazer isso porque algo prioritário apareceu, nós não estamos sendo improdutivas. A gente está fazendo exatamente o que Deus colocou na nossa frente para fazer. Seja abafar um machucado. Abafar não, como é que chama isso aqui? Abanar, obrigada. Abanar um machucado. Seja contar uma história para dormir. Seja recolher o abençoado do Lego, que você pisou na palestra passada, agora você vai recolher. Seja fazer comida para esse grupo que chegou. Seja atender essa notícia inesperada. Porque produtividade é a gente visar não o máximo do nosso potencial, mas visar o máximo de fazer aquilo que a gente foi chamada a fazer. Amar as pessoas e dar glória ao Senhor. Isso é produtividade. Isso nos leva a decidir as coisas com outro olhar, com liberdade e com cautela, com uma cosmovisão correta, entendendo quem nós somos, entendendo quem Ele é e de como então nós devemos trabalhar. Mas ainda assim, pode ser que a gente escute tudo isso. Pode ser que isso já tenha trazido luz a muita coisa, mas a gente ainda se pergunte, tá, mas o que é para eu fazer? O que é então para eu fazer? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ou então como que eu posso saber que eu estou no centro da vontade de Deus? Esse termo inventado, lindo e inexistente que a gente usa tanto. Como se existisse o centro e a área ali marginal. Se você não está no centro, você está na pista lateral da vontade de Deus. Será que existe isso? Será que é possível você realmente não estar no centro da vontade de Deus porque você escolheu uma profissão ao invés de outra? Ou você escolheu trabalhar de alguma forma remunerada fora de casa e agora você... Será que a gente consegue mesmo estar fora do centro da vontade de Deus? Deus, perdeu o controle da sua vida e você está desgovernada? Isso é possível? Quando a gente fala sobre vontade de Deus na Bíblia, nós vemos dois tipos diferentes que são apresentados a nós. Uma primeira, que é a vontade decretiva. Essa vontade decretiva que nós vemos na Bíblia, ela tem a ver com o que é decreto. É como as coisas são. É quando o nosso Deus soberano diz para nós, lá no Salmo 139, versículo 16, que todos os nossos dias estavam escritos no teu livro da vida antes de qualquer um deles existir. Essa é a vontade decretiva de Deus. Ele sabe o que vai acontecer. E minha amiga, não tem o que você faça que faça com que a vontade decretiva de Deus não se cumpra na sua vida. Pode ter certeza disso. Porque se você fosse capaz de sair da vontade decretiva de Deus, Deus não seria perfeito. E aí é uma cascata muito perigosa que você entra. Nem soberano, nem bom. Talvez ele também não seja imutável. Talvez ele não seja nem justo, nem amoroso. Então, guarda isso comigo.
Não tem como a circunstância em que você está hoje não ser exatamente aquela em que Deus te colocou para viver hoje. Tenha certeza completa disso, porque isso está na Bíblia. Só que ela tem uma característica que incomoda a gente. A vontade decretiva de Deus, o que vai acontecer na nossa vida, ela é secreta. E isso aí é aquilo que pega pra gente. A gente quer conhecer. A gente quer saber o que é, para então a gente decidir alguma coisa. Então, muitas vezes, nas nossas questões sobre trabalho, a gente se aflige, porque a gente é exposta a duas decisões que a gente precisa tomar, e a gente fica assim, Deus, qual eu escolho? Qual é a sua vontade para mim? Eu quero estar no centro da tua vontade, então me ajuda a decidir entre essas duas possibilidades de trabalho, essas duas possibilidades de ministério, essas duas possibilidades de duas empresas que me chamou para cargos muito semelhantes. Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou? Vai acontecer o que Ele determinou. Mas a gente não sabe antes. Porque o nosso papel, diante da vontade decretiva do Senhor, é confiar. Confiar que o seu Deus soberano não te colocaria em nenhuma circunstância que fosse melhor para você do que aquela que você está hoje. Confiar que Deus... Essa frase é do Spurgeon, eu uso bastante ela, mas ela é citada por ele, ela é atribuída a ele. Mas eu também posso confiar que Deus é fiel e soberano e não vai me colocar em nenhuma circunstância em que ser fiel a Ele e cumprir o chamado que Ele fez para mim de servir e amar e andar como Ele andou, não seja possível. Então não existe circunstância na nossa vida em que amar e amar até o fim, como Ele nos ensina a fazer, não seja uma possibilidade. Então tenha certeza disso, descanse nisso. E seja também confrontada por isso, porque talvez você esteja numa circunstância em que você acha que é impossível. Não é. Não é. Mas Ele exige de nós confiarmos na sua soberania e andarmos sem saber o futuro, confiando nele que tudo sabe. E existe uma outra vontade, descrita a nós na Bíblia, para além da vontade decretiva, que é a sua vontade preceptiva. Essa diz respeito àquilo que Ele deseja, aquilo que Ele ordenou na sua palavra. Ela seria, se a vontade decretiva é como as coisas são, a preceptiva é como elas deveriam ser. E uma característica importante dela é que ela não é secreta. Ela é totalmente revelada para nós, aqui. Aqui tem tudo o que a gente precisa saber sobre a vontade revelada de Deus para nós. Essa é a revelação de Deus para nós. E ela nos ensina, ela nos instrui sobre como a gente deve viver. E o nosso papel diante dessa daqui é seguir. Mas você reparou como a gente inverte tudo? A gente quer achar essa daqui legal e conhecer a outra para conseguir seguir a outra. Mas Deus fez o contrário na sua soberania e no seu imenso amor por nós. Ele nos ensina a confiar diante daquilo que nós não sabemos e passar a nossa vida nos empenhando a seguir aquilo que a gente já conhece. Abra comigo em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, 29. É uma dobradinha mesmo. Deuteronômio 29, 29, fala para nós que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Vontade decretiva e preceptiva juntas. O que a gente não sabe que é o futuro, pertence ao Senhor. O nosso papel é confiar na sua soberania. Mas a gente ainda precisa tomar decisões que impactam o nosso futuro, né? Como a gente faz isso? Conhecendo cada vez mais as reveladas. Conhecendo cada vez mais a Bíblia, que vai nos instruir acerca de absolutos, e diante daquilo que não existem absolutos, vai nos dar princípios de sabedoria para que a gente decida. Não confunda as duas coisas.
A Cláudia já colocou muito bem o quanto existem pessoas que têm elevado ao nível de mandamento bíblico coisas que não são. Elevado a coisas morais, que se você não faz, você não é o suficiente, você não é bom o suficiente. Coisas que são culturais, que são morais, ou que são até recomendadas, mas que o não fazer não inflige necessariamente a lei de Deus. A gente precisa saber discernir o que é o quê. Porque existe liberdade para o que não está aqui. Para o que está aqui, a sua vontade preceptiva, o nosso papel é a obediência. É a obediência. Só que o que a gente quer com frequência é o plano detalhado, completo, individual, com nome, RG, CPF, digital, para a gente ter certeza que é o nosso. E aí a gente olha e fala assim, beleza, entendi. Então é nessa cidade que é para morar, é nesse ministério que é para entrar, é essa quantidade de filhos que eu tenho que ter, com esse tipo de parto, e esses são os trabalhos que eu vou desempenhar ao longo da vida. Ah, seria uma beleza. Seria uma beleza. Você fala assim, mas não é pedir demais? Deus nos chama a confiar. Porque esse plano está com Ele. Está com Ele. E Ele vai nos capacitar para viver esse plano, tomando decisões com base na sua palavra e com liberdade. E com liberdade. E uma coisa também que é importante da gente pensar. A gente foca muito sempre na decisão. Trabalhar ou não trabalhar fora. Abrir um negócio ou não. Aceitar a promoção ou não. Carreira X ou carreira Y. A gente foca muito nisso. A gente coloca as nossas energias todas nisso. Mas e se Deus se importa mais com quem toma a decisão do que com a decisão em si? E se, na verdade, o foco da atenção do nosso Deus não é exatamente o que você decidiu, mas o que estava no seu coração quando você decidiu? E isso é muito prático também. Isso é muito prático, porque quantas de vocês já não conhecem ou já não viveram a experiência de aflitas por querer acertar em relação a sua forma de trabalho, olhar na igreja, tirar uma média ali da maioria do pessoal, o que eles fazem, aí você fala assim, vou fazer assim porque eu acho que eu tô na média. E aí eu decido assim. E vamos supor que isso seja sair do lar e então entrar num emprego que seja 40 horas de dedicação semanal. Você faz isso porque você acredita que isso é o que vai te colocar no lugar certo. Mas o seu coração está completamente murmurando, reclamando do marido que deveria prover, reclamando da ausência de marido que te faz prover para o lar. E o seu coração está descontente, orgulhoso, egoísta, temeroso, mas a sua decisão você se gaba. Pelo menos eu trabalho assim. E se Deus se importa mais com quem toma a decisão do que com a decisão em si? Porque o trabalho, as formas de trabalho devem fazer a gente pensar nisso. A motivação do nosso coração. Será que por trás de decidir aquilo que você quer decidir sobre o seu trabalho, independente de qual seja e de qual seja a forma, a sua fase da vida, você está pensando mais no que aquilo vai trazer para o seu próprio benefício? Nas possibilidades de estabilidade e ganho financeiro para o seu próprio benefício que isso pode te trazer? Porque se esse é o foco, a chance de você tomar decisões que não vão agradar o Senhor, elas são grandes. Elas são grandes. Aí você fala assim, mas você não falou que nada acontece que não fuja da decretiva? Sim, Ele em seu amor vai permitir que você tome essas más decisões para te ensinar no meio delas. Porque não tem jeito, não existe circunstância em que nós estejamos, que Deus não esteja no controle. Mas Ele vai usar essas circunstâncias para nos tratar. E a soberania de Deus não nos exime de forma nenhuma de sermos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Por isso a gente precisa estudar, a gente precisa avaliar, a gente precisa olhar para o nosso coração e entender por que eu quero o que eu quero. Por que eu quero tanto mudar a minha forma de trabalho? Na nossa pesquisa, a gente viu muito isso. Quando a gente perguntou para as mulheres que não se consideravam satisfeitas com a sua forma de trabalho, e a gente deu espaço para que elas falassem o que você mudaria, foi muito interessante de ver quem estava fora,
queria ir para casa. Quem estava em casa queria ir para fora. Então, não é o lugar. Não é o lugar. É o coração. Por que você quer o que você quer? O que você acha que você vai encontrar nessa decisão que você vai tomar que você ainda não tem em Cristo? O que você quer diante dessa decisão que está na sua frente? Isso nos instrui muito. Isso dói também, porque isso vai nos informar muito sobre os nossos amores, sobre as nossas afeições, sobre os nossos ídolos. Nós precisamos sondar o nosso coração. Podemos nos valer, sim, de conselhos de sabedoria para decisões que a Bíblia não fala especificamente. Se você vai trabalhar numa empresa ou abrir o seu próprio negócio, por exemplo, pensando em mulheres que querem exercer uma atividade remunerada, a Bíblia talvez não vá te trazer, ela não vai te trazer essa resposta, mas ela vai te trazer princípios que vão te ajudar a nortear, começando pela motivação do seu próprio coração, e vão te fazer olhar para aquilo que Deus colocou na sua vida hoje. A maternidade é uma prioridade. Significa que você não pode de forma nenhuma exercer atividade remunerada? Não, mas você consegue administrar os seus dons, talentos, recursos, tempo e energia com eficácia para o bem das pessoas e para a glória de Deus na maternidade e no seu trabalho? Fora da maternidade? Se você consegue, glória a Deus. Que Deus seja engrandecido e você seja luz no seu trabalho. Mas muitas vezes o que a gente acaba percebendo é que a gente está exausta, sobrecarregada, sem energia, sem eficácia e sem tempo, sem saber quais são as nossas habilidades e achando que a gente enterrou os nossos dons e os nossos talentos, porque a gente está com coisa demais na mão. E se a gente está com coisa demais na mão, só existem duas alternativas possíveis. Duas. Ou a gente está com coisa demais e a gente está precisando falar não para algumas coisas muito boas. Falar não para roubada é uma delícia, é um alívio. Mas falar não para coisa boa, falar não para oportunidades legais, não para boas oportunidades de trabalho, não para uma promoção, é muito difícil. E se o seu tempo, se você está se sentindo exausta e sobrecarregada o tempo todo nos seus trabalhos, pode ser que você tenha falado sim para coisa demais. E agora seja a hora de ouvir a voz de boas mulheres maduras, de clamar a Deus por discernimento e entender do que eu preciso abrir mão para que eu consiga administrar os meus dons, talentos, recursos, tempo e energia para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Ou eu estou com coisa demais, ou então eu estou usando mal o meu tempo. Às vezes a gente se sente atordoada, sobrecarregada, exausta, falando eu não consigo descansar. Descansar é para os privilegiados. A minha estação da vida não permite o descanso. Mas ela está lá todo dia, ó, gastando o seu tempo de forma muito equivocada. E falando e reclamando que o seu problema é a falta de descanso ou a impossibilidade dele, quanto na verdade é um uso muito pobre do tempo. Deus nos chama a administrar o nosso tempo com eficácia, para que a gente possa cumprir o mandamento que Deus colocou também para nós mães, de descansar. Quando nós descansamos, nós imitamos o nosso Criador, que descansou não porque precisava, mas porque nos mostra que quando a gente descansa, a gente depende dele para fazer aquilo que ele já prometeu fazer. Amém? Ele é o nosso descanso e nós podemos então descansar, buscar, priorizar o descanso nos nossos trabalhos. Se não está cabendo, pense nisso. Talvez seja coisa demais. Existem estações da vida mais corridas, sem dúvida nenhuma. Seria praticamente uma crueldade da minha parte, no Ministério de Mães, falar para mães de crianças com menos de 6 meses que se seu sono não está 8 ou 9 horas, você já até sabe, né? Existem estações diferentes. Nessas estações, a gente tem a promessa da graça de Deus, que nos capacita, nos restaura e nos aponta para Cristo, que é o nosso verdadeiro descanso. Mas quando isso se torna um hábito,
E você acredita que na sua jornada materna, na sua dupla jornada, na sua tripla jornada, você é impossibilitada de descansar, tem um pouquinho de autossuficiência demais aí. Qualquer resquício já é demais. A gente precisa descansar naquele que trabalha por nós. Avaliar as nossas circunstâncias para decidir. E essas circunstâncias não são iguais às dos outros, são só nossas, para avaliar e decidir. Avaliar quais são as consequências das escolhas que a gente precisa tomar sobre trabalho. O que essa decisão vai impactar na sua vida com Deus? O que essa decisão que você precisa tomar vai impactar na forma como Ele te colocou hoje para servir e amar a sua família, o seu marido, os seus filhos? Cuidar da sua casa. Como que você vai ser impactada por essa decisão? Porque quando a gente avalia essas coisas, as coisas vão indo para os seus lugares. E aí nos cabe decidir. E aqui eu estou caminhando já assim para o fim do nosso tempo. Mas veja, é importante quando a gente pensa nas decisões que a gente precisa tomar, que a gente também tome cuidado com avaliações muito subjetivas da nossa decisão. Deus abriu a porta, Deus fechou a porta, mas Ele abriu uma janela. Deus me trouxe paz no coração e então eu decidi. Ele é capaz, eu acredito, Ele abre portas, eu acredito, Ele fecha portas, mas muitas vezes a gente tem tratado como fechar portas algo que é preguiça ou falta de diligência. Às vezes, a gente tem tratado como abrir portas, algo que foi a gente mesmo que foi lá e deu um chute para abrir na força do ódio, porque você queria aquilo. E aí Deus abriu a porta, então eu fui. E fui, então, trabalhar num emprego que é em outra cidade. Mas meus filhos estão bem, eu vejo eles uma vez ao mês. Deus abriu a porta, Ele te deu o emprego. Ué, se não fosse para eu ir, Ele não teria dado. Cuidado! Cuidado, você ainda precisa decidir. E eu confesso para vocês que durante muito tempo eu ia um pouco nessa vibe. Se não fosse para eu ir, Deus não teria aberto a porta. Aí todo mundo, glória a Deus, Ele abriu a porta. E lá vai você, de porta em porta, indo cada vez mais para longe dEle. Cuidado com essas avaliações subjetivas. E às vezes a gente também cai numa teologia enganosa que fala pra gente que o sinal de estar na vontade de Deus é a prosperidade, é a vida mansa. E aí você fala, então é isso, eu vou tomar essa decisão e tudo vai dar certo na minha vida. Aí você toma uma decisão, você começa um trabalho remunerado ou começa um negócio e você começa a enfrentar tribulações e você fala, estou fora do centro da vontade de Deus, estou enfrentando problemas. Onde na Bíblia está escrito que a nossa vida aqui vai ser fácil? Onde na Bíblia está escrito que a maternidade vai ser fácil? Puxa, eu pedi para Deus, eu esperei, falei para Ele, se for da vontade de Deus que eu tenha mais um filho, eu tive mais um filho e ele é o pior de todos os outros. Ele não para quieto, ele é incapaz de fazer silêncio. O que está acontecendo aqui? O que eu arrumei para mim? E a gente começa a achar que a gente fez errado, mas a Bíblia não nos fala de vida mansa, nem quando a gente está no caminho da obediência. Pergunta para Daniel. Daniel obedeceu e foi parar onde? Talvez seja mais ou menos onde eu me sinto de vez em quando. Ele foi parar onde? Sadraque, Mesaque e Abednego. O custo da obediência, o custo da fidelidade é alto. Jesus nos fala, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Ele venceu o mundo. Ele nos amou até o fim. Ele venceu o mundo. E é Ele que nos capacita a fazer coisas difíceis que Ele pede de nós. E se Ele nos pede uma decisão difícil, nos cabe a coragem de agir, de assumir riscos, de avaliar sim, de não fazer as coisas. Liberdade, então eu vou lá e vou fazer qualquer coisa. Pondere, avalie, ore, converse com pessoas maduras. Mas faça o que você precisa fazer. E lembre-se de uma coisa, olhe para Ele. Não olhe para o lado, olha para Ele. E à medida que você mantiver os seus olhos fixos nele, trabalhe, mãe, para servir pessoas. Trabalhe, mãe,
para amar os seus filhos, para amar a sua família, para amar pessoas. Não vai ser sem sacrifício, mas Ele promete em sua palavra que vai nos dar sabedoria para fazer isso de forma que o nome dele seja conhecido. Para isso nós estamos aqui, para fazer o nome dele conhecido. Amém? Ore comigo para a gente concluir. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor nos fala por meio da tua palavra. Obrigado porque o amor de Jesus nos ensina tanto sobre amar e amar até o fim. Senhor, eu confesso que muitas vezes eu não amo até o fim. Eu sou orgulhosa, egoísta, chego no meu limite quando o Senhor deu a sua vida em meu favor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa cada uma que está aqui, que talvez se identifique com isso também. E ajuda-nos, Senhor, a olhar para aquilo que o Senhor nos coloca diante para fazer. E a amar, servir, amar e servir. Aquilo que o Senhor nos coloca hoje para fazer é o que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a entender a produtividade na nossa vida de mãe que trabalha em muitos trabalhos. Não de acordo com o que o mundo ensina, mas de acordo com o que a gente vê na tua palavra. Nós não queremos fazer todas as coisas, Pai. Queremos fazer com excelência aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Portanto, Senhor, dá-nos clareza. E eu tenho certeza que a clareza, hoje, ela vem por meio da Bíblia aberta e de um coração humilde que estuda, que aprende e que procura aplicar a palavra à sua vida. Peço isso por mim cada vez mais. São muitas as decisões sobre trabalho, são muitas as decisões sobre produtividade. E eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor nos dá princípios, o Senhor nos dá liberdade e o Senhor nos dá a certeza de que nada foge do teu controle soberano. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a decidir, a tomar decisões, a assumir riscos em teu nome. E é em teu nome que eu oro, agradecida pelo sacrifício de Jesus, que nos